Tudo bem, pessoal. Então eu vou iniciar a aulinha. Bom dia, né? Oficialmente a todas e todos, quem for assistir a aula depois. Pessoal, não temos avisos hoje para a gente dar, né, de teste de videoaula. A gente já completou todos os testes previstos para esse semestre. Se eu não estou enganada, vou até dar uma corrida aqui no Moodle para ver se eu não estou logrando vocês, mas acho que é isso mesmo. Acho que todos os testes já foram concluídos. Sobre a prova, então eu comecei a corrigir, estou corrigindo a primeira questão de todo mundo, depois eu vou para a segunda questão. Então, ainda não consegui corrigir a primeira de todos, mas eu pretendo terminar em breve, tá? Essa correçãozinha da prova para vocês. E aí, na semana que vem, eu faço alguns comentários da prova, enfim. E assim que eu postar as notas, eu aviso vocês, eu mando um e-mail avisando. Pessoal, então nessa semana vocês tinham vários vídeos para assistir, que nós iniciamos a parte de convecção. Então, o que eu fiz? Eu coloquei a parte de as videoaulas mais teóricas de convecção todas nessa semana, para que, obviamente, na aula de hoje e na semana que vem a gente faça exercícios de aplicação sobre convecção, né? Então, na semana que vem vai ter uma videoaula que ela é muito rapidinha sobre a parte de convecção, que basicamente nós vamos... não vai ter vídeo gravado, nós vamos apresentá-la ela aqui na aula mesmo, que é só para a gente ver algumas correlações para o cálculo coeficiente convectivo. Aí a gente já vai partir para a aplicação. Mas, pessoal, então, de maneira geral, né, fazendo alguns comentários sobre as videoaulas dessa semana, então, o que é importante da gente lembrar? Então, a convecção, então, a transferência de massa por convecção, ela é definida pela transferência de massa que existe entre uma superfície e um fluido que está escoando através dessa superfície, havendo uma diferença de concentração, ou se for gás de pressão, né? Vai ocorrer a transferência de massa por meio desse fluido que está escoando. Então, é importante lembrar que o fluido está em movimento, né? Então, se o fluido está em movimento, nós teremos formação da camada limite. Então, nessa aula de introdução, tem uma aula lá só de camada limite, então a gente agora vai falar em termos de camada limite mássica. Mas então, o que a gente precisa lembrar? Então, é importante retomar aquilo que a gente já aprendeu de convecção lá da transferência de calor, porque é muito similar. Então, lá da transferência de calor, o que era importante? Então, sempre que eu tiver transferência de calor ou de massa, né, voltado para a espécie química, por convecção, a gente precisa resolver os perfis de velocidade para poder entender a convecção de massa ou de calor. Então, a camada limite fluidodinâmica, que é de velocidade, interfere muito na convecção de massa, assim como acontecia no calor. Né? Então, a gente precisa entender, fazer os comentários, né, sobre o desenvolvimento do perfil de velocidade, né? E porque esse perfil de velocidade ele vai interferir no coeficiente de transferência de calor e de massa, certo? Que é o nosso H. Então, o problema da convecção é sempre determinar qual é o H, porque ele depende de muitas variáveis. Então, do ponto de vista experimental, empírico, né? A gente tem dificuldade de determinar porque tem diferente. Se eu mudar uma pequena condição, por exemplo, mudar a geometria, se ao invés de estudar a transferência de massa por convecção sobre uma placa plana, a gente colocar sobre um corpo bojudo, que a gente chama um cilindro, por exemplo, o coeficiente de transferência de massa varia muito, certo? Então, são essas, para cada condição experimental, a gente vai ter um coeficiente convectivo totalmente diferente. Então, é isso que a gente precisa entender. Então, por isso que a gente precisa achar alternativas para o cálculo do coeficiente convectivo.
certo? Uma delas é utilizar as correlações, então, a partir de números adimensionais, eu consigo calcular o coeficiente convectivo. Então, agora, números adimensionais para transferência de massa, a gente vai ter o Schmidt, que é muito semelhante ao número de Prandtl. Então, o número de Schmidt, ele relaciona difusividades, então, de quantidade de movimento com a massa. E assim como o Prandtl lá no calor correlacionava difusividades de quantidade de movimento com a difusividade térmica, certo? E nós vamos ter também o Sherwood. O Sherwood, ele é um número semelhante ao número de Nusselt lá do calor, certo? Então, o calor, o número de Sherwood, dentro ele descreve apenas o fenômeno de transferência de massa, assim como o Nusselt descrevia apenas o fenômeno de transferência de calor, e o número de Sherwood correlaciona convecção de massa com difusão de massa. Então, ele relaciona esses dois coeficientes, convectivos com difusivos, certo? Então, é por isso que a gente usa o número de Sherwood para calcular o coeficiente convectivo. Essa parte da gente, então, aplicar correlações para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa, nós vamos ver na próxima semana. E aí nós vamos misturar com o sistema pseudoestacionário, vamos agrupar uma série de coisas que a gente já viu para fechar. Na aula de hoje, eu vou trabalhar com vocês as analogias. Então, lembra que lá no calor a gente estudou as analogias entre a transferência de quantidade de movimento e a transferência de calor. Então, tinha lá a analogia de Reynolds, de Prandtl e de Stilton-Coburn. Então, aqui na transferência de massa, a gente também tem essas analogias que correlacionam a quantidade de movimento com a massa. E essa analogia é muito importante, porque é ela que vai nos ajudar a calcular os coeficientes convectivos. Então, o coeficiente convectivo de transferência de massa, ele depende do coeficiente convectivo da quantidade de movimento. É por isso que essas analogias são tão importantes, porque elas nos permitem descrever um fenômeno de transporte com base naquilo que acontece no outro fenômeno, certo? E a quantidade de movimento sempre vai acontecer quando eu tiver convecção, certo? Por isso que a gente tem aquela aulinha de analogias. Então, a gente viu na videoaula a analogia de Reynolds, que considera igualdade entre os fenômenos de transferência de quantidade de movimento e de massa, ou seja, a espessura da camada limite é a mesma da quantidade de movimento e massa. Isso acontece numa condição muito especial, quando o número de Schmidt é igual a 1. Lembra? O número de Schmidt é semelhante ao número de Prandtl, que correlaciona difusividade. Então, nessa condição é que a gente vai ter as espessuras da camada limite igual. Tem também a analogia de Prandtl para transferência de massa, que basicamente vai adicionar um fator a mais, não necessariamente não considera exatamente que as espessuras da camada limite são iguais à quantidade de movimento e massa, mas ele considera, então, que eu tenho dentro da camada limite uma subcamada laminar próxima à placa e acima uma subcamada turbulenta. E aí tem um parâmetro a mais que aparece ali na analogia. Aí tem a analogia de von Karman, que considera, então, que eu tenho a subcamada laminar próxima à placa, isso dentro da camada limite, tem uma camada amortecedora e depois eu tenho a camada turbulenta. Então, fica um pouquinho mais complexo aquele parâmetro que a gente adiciona na analogia. E aí tem a analogia de Stilton-Coburn, que é a que a gente mais utiliza, assim como é a analogia que a gente utilizou lá na transferência de calor para achar as nossas correlações para o cálculo do coeficiente convectivo. E a mesma coisa, a gente vai usar a analogia de Stilton-Coburn para calcular para encontrar as nossas correlações, né, para o cálculo do coeficiente convectivo de transferência de massa, é a partir dela que a gente vai descrever, certo? Então, eu vou compartilhar aqui com vocês nosso exercício de hoje, que vai ser não exatamente sobre as aulas de analogia, eu vou acrescentar aqui, pessoal,
uma nova analogia, digamos assim. Eu vou considerar agora a analogia que existe entre a transferência de calor e a transferência de massa. Então, a quantidade de movimento a gente sabe que sempre vai existir quando a gente tiver convecção. Mas quando a gente tem fenômenos simultâneos de transferência de calor e massa, claro, a gente também vai ter a quantidade de movimento acontecendo, se, obviamente, resolvendo a convecção, né? Mas a gente também tem muitos processos, a destilação, a secagem, que envolvem transferência de massa e calor simultâneo. Então, o exercício que nós vamos trabalhar hoje é um exercício que envolve essa transferência simultânea, né, de calor e de massa, e aí eu vou falar um pouquinho sobre a analogia de Chilton-Combur para esses dois fenômenos. Ainda falando lá das nossas videoaulas dessa semana, uma das videoaulas era análise de escala. Então, basicamente, o que faz análise de escala? A gente analisou um problema, que é chamado problema da coluna molhada. Então, é muito importante pegar o capítulo do Cremasco e fazer a leitura também. Então, basicamente, a análise de escala é o método que foi elaborado para a gente entender, obter um resultado que de certa forma é matemático, mas para nos ajudar a interpretar o que acontece dentro da camada limite. Então, a gente faz algumas simplificações para resolver as equações da quantidade de movimento e da transferência de massa, e entende o resultado, basicamente, nos dá uma interpretação física, que é, basicamente, dentro da camada limite, os parâmetros, não são parâmetros, os coeficientes inerciais, que então estão associados à convecção, têm a mesma ordem de grandeza que os coeficientes difusivos, certo? Ou seja, mesmo estudando a convecção, a difusão é muito importante quando a gente fala de camada limite, certo? E, obviamente, camada limite máxima, porque ele vai ter a mesma contribuição e, portanto, a mesma ordem de grandeza do que os coeficientes inerciais, que é o que está associado à convecção, certo? Então, é basicamente uma interpretação física, né? Então, tá mais nessa parte teórica para a gente entender a convecção, certo? E aí tem uma aulinha também que eu falo da camada limite, mássica, das considerações, então como encontrar a espessura, como calcular a espessura da camada limite mássica, então tudo isso está lá na aulinha teórica. Pessoal, sobre essas videoaulas, alguém gostaria de fazer alguma pergunta antes da gente ir para o nosso exercício? Vocês conseguiram assistir as videoaulas dessa semana? Certo. Tinham muitas aulas, tá? Então, a 16 basicamente é a analogia da quantidade de movimento com a transferência de massa. Então, pessoal, falando um pouquinho da analogia, então, que existe entre transferência de calor e transferência de massa, e trazendo os conteúdos, a gente tem a analogia de Chilton-Combur, que também existe para a quantidade de movimento e massa, mas também a gente pode descrever essa analogia para a transferência de calor e transferência de massa quando esses processos ocorrem de forma simultânea, né? Então, claro que toda analogia ela vai ser usada respeitando determinados parâmetros, é por isso que na equação que eu mostro aí para vocês, a gente tem quando que ela é válida, né? Então, ela é válida quando o meu fluido é gás ou líquido, nesse intervalo do número de Schmidt, intervalo para o número de Prandtl, né? Então, por que Schmidt e Prandtl? Porque nós estamos descrevendo um fenômeno em função do outro, a transferência de massa em função da transferência de calor ou o inverso,
certo? Então, nessa equação que a gente encontra, que a gente está aí, percebam que desse lado da equação, nós temos a nossa equação com base no fenômeno de transferência de calor. Então, a gente tem aqui o nosso coeficiente convectivo de transferência de calor, certo? E do outro lado, lado direito da equação, nós temos a contribuição da transferência de massa, em que aqui a gente tem o nosso coeficiente convectivo de transferência de massa. Então, perceba que interessante, conhecendo um dos fenômenos, o que acontece com um dos fenômenos, eu consigo descrever e calcular o outro fenômeno existente. Então, por exemplo, se eu conheço o meu coeficiente convectivo de transferência de calor, pela analogia de Chilton-Combur, se eu respeitar esta condição aqui, dos valores, né, para o número de Schmidt, número de Prandtl, eu consigo determinar o meu coeficiente convectivo máximo. E é isso que a gente vai fazer também no exercício da aula de hoje, certo? E vice-versa, eu também, se conhecer a transferência de massa, consigo calcular o coeficiente convectivo de transferência de calor, certo? Então, as analogias a gente utiliza dessa forma. Então, para o exercício de hoje, então, além da gente usar a analogia, essa analogia é um exercício bem aplicado, bem legal. A gente também vai ter um sisteminha de equações que a gente vai usar o Scilab para resolver. E por isso que lá no Moodle essa semana eu deixei para vocês já salvo o código lá para vocês colocarem no Scilab, tá? Para resolverem esse sisteminha de equações. Então, vamos ler e interpretar aí esse nosso enunciado. Então, o processo de resfriamento por transpiração é mostrado na figura. Para o resfriamento de líquidos voláteis em ambientes quentes e áridos. O reservatório contendo um líquido bem misturado, isolado, como é mostrado. Então, aqui dentro do tanque, então aqui eu tenho meu reservatório que está bem misturado, né? Tem um agitador aqui. E acima desse tanque, que eu tenho uma corrente de gás em movimento, que está aqui, essa corrente, certo? Que tem uma velocidade, ele chamou V infinito, é o que a gente usa, U infinito, V infinito, que é a velocidade da corrente livre, né? Então, esse líquido no tanque e essa corrente de gás são separadas por uma barreira bem fina e semipermeável, que permite a passagem de vapor, mas não do líquido. Então, tá aqui, eu tenho essa minha membraninha, que é a minha barreira, certo? Então, o vapor de água, então, dentro do reservatório eu tenho água líquida. E eu tenho um ar quente. Então, um ar quente vai fornecer energia para esse reservatório, vai fazer com que a água evapore aqui na superfície dessa membrana e passe por essa membrana para a fase do ar quente que está escoando. Basicamente é isso. Então, na temperatura do líquido T, então tá aqui, esse líquido está a uma temperatura T que, ó, já não é conhecida. O líquido volátil exerce uma pressão de vapor PA e uma pequena quantidade de líquido vaporiza, usando o calor transferido de uma corrente gasosa aquecida para o reservatório, com o líquido mais frio, para conduzir o processo de vaporização. Então, basicamente, é isso que eu disse para vocês, né? O ar quente vai fornecer a energia que precisa para esse líquido vaporizar. Então, no presente processo, o reservatório contém água líquida e uma corrente gasosa de ar a 47 graus Celsius e 1 atm, e está em contato com o dispositivo. A corrente gasosa tem um coeficiente de transferência de calor de 20 watts por metro quadrado Kelvin. Então, ó, eu conheço o H, que é o coeficiente de transferência de calor aqui do ar quente. Ele me deu. Certo?
Então, eu tenho coeficiente de transferência de calor e uma pressão parcial de vapor de água de 0,010 atm. Então, aqui eu vou ter no ar também, né? Eu vou ter essa pressão parcial da água na corrente livre de 0,010 atm. Admite-se que a barreira semipermeável não oferece resistência, tanto para a transferência de calor quanto para a transferência de massa. Qual que é a consequência disso? É que a temperatura do líquido no reservatório vai ser igual à temperatura na superfície. Então, como esse líquido aqui está bem misturado, né? Então, essa temperatura do líquido é igual à temperatura aqui, ó, nessa superfície. São iguais. Em regime permanente, determine a menor temperatura da água permitida para essas condições de processo. Então, eu quero a temperatura da água, quero aquele meu T, que é igual ao T da superfície, né? E o fluxo de vapor de água para a corrente gasosa. Então, ele quer que eu calcule a temperatura, essa temperatura é igual à temperatura da superfície, e o fluxo de água, o fluxo do vapor, né? Na verdade. Então, se a gente olhar para essa ampliação que ele fez aqui dessa faixinha, então a minha corrente gasosa eu vou ter ar e vou ter o vapor de água. Então o ar está quente, então se eu olhar a direção do meu fluxo de energia, está do ar para o líquido, certo? Então, como o ar está escoando, eu poderia até colocar uma flechinha aqui nessa direção e dizer que esse fluxo aqui na minha corrente gasosa é convectivo, certo? Porque o ar está escoando. Então, vou chamar um fluxo convectivo, lembrando que é para o vapor aqui, né? Então, esse líquido recebe essa energia e vai transferir esse fluxo aqui de energia. O fluido está bem misturado, então também vai ser um fluxo de convecção aqui na fase líquida. Então, eu tenho esse balanço de energia acontecendo aqui, né, através da minha membrana, certo? Então, se eu pegar a minha membrana aqui e fazer um balanço de energia nessa posição, a membrana, então, essa superfície recebe energia por convecção do vapor e perde energia por convecção no líquido, ok? E o que acontece com o nosso fluxo? Então, isso a gente vai usar para achar a nossa temperatura, né? E o que acontece com a parte do fluxo? Então, para a gente achar essa taxa, esse fluxo de massa de vapor que está passando para a fase gasosa. Então, aqui eu tenho a água líquida, ela vai receber energia, vaporiza na superfície e passa pela membrana. Então, está aqui a direção do nosso fluxo molar total de ar, certo? Então, lembrando que eu tenho uma pressão de vapor aqui, PA, a pressão total, né? E esse K que ele coloca KC aqui é o que nós temos usado aqui como coeficiente convectivo de transferência de massa, que é o HM. Então, o próprio livro do Cremasco, que é o nosso livro referência, ele utiliza a letra K também para coeficiente convectivo. Eu, pessoalmente, pessoal, gosto de usar o H também para coeficiente convectivo de transferência de massa, para a gente fazer esta relação com a transferência de calor, certo? Lembrar que H sempre vai ser o coeficiente convectivo. Para a massa, a gente vai colocar um subscrito M aí, certo? Então, lembra que esse K é o coeficiente convectivo de transferência de massa, certo? Sobre essa interpretação, alguma dúvida, pessoal? Então, ele dá aqui o valor de alguns parâmetros, né? Então, lá 47 graus Celsius, o que ele dá? Para o ar, isso é bem importante. Para o ar, ele dá a massa específica, ele dá o CP, ele dá a viscosidade cinemática e o Prandtl. Então, para água, o que ele dá?
O ΔH de vaporização, ou seja, é a energia que precisa para vaporizar a água nessa temperatura, para vaporizar 1 quilograma de água, né? Quantos quilojoules eu preciso para vaporizar 1 quilograma de água? É nessa temperatura. Ele dá o coeficiente de difusão, então ele dá o coeficiente de difusão a 298 em 1 atm, e depois ele já dá o valor corrigido para 320 Kelvin. Nem precisaria, né, pessoal? Porque a gente sabe lá da nossa equação lá do começo, que tem uma equação que me permite corrigir o coeficiente difusivo mudando a temperatura e a pressão. A gente poderia calcular, mas ele já deu o coeficiente difusivo na temperatura requisitada, temperatura e pressão requisitada. Aí. Pronto. Então, qual vai ser a estratégia? O que nós vamos usar para resolver esse problema, né? Então, só vou reescrever aqui alguns dados que ele deu para a gente organizar o nosso problema. A pressão total é 1 atm. A temperatura do ar é 47 graus Celsius. Coeficiente convectivo de transferência de calor é 20 watts por metro quadrado Kelvin. Vamos anotando aí também. Ele dá a pressão de vapor lá da corrente livre, 0,10 atm. E aí ele dá as propriedades. As propriedades eu vou deixar aqui para a gente pegar esses dados depois, né? E o que ele quer que a gente calcule? Qual é a minha temperatura ali do líquido, que é igual à temperatura da superfície, certo? Então, se quiser colocar da superfície aqui, é a mesma. E o fluxo do vapor de água na corrente gasosa. É isso que nós vamos calcular. Hipóteses que nós vamos colocar aqui, pessoal. Quais que a gente vai precisar para resolver este problema? O regime permanente, que ele já disse ali para a gente considerar, né? Então, eu não tenho acúmulo, certo? Não tenho variação de temperatura ou concentração com o tempo. Nós vamos considerar que a fase gasosa é ideal, porque a gente vai precisar calcular algumas concentrações, e aí a gente vai usar PV igual a nRT. Podemos considerar a geometria plana, né? Coordenadas cartesianas. O que mais que é fundamental? Que a fase líquida está bem misturada. Principalmente para a gente dizer que a temperatura ali da fase líquida é igual à temperatura da superfície, certo? Bom, inicialmente essa. Se tiver mais alguma hipótese que a gente precisa acrescentar aqui, a gente aumenta essa lista depois, certo? Então, vamos considerar que o A, a espécie química A, vai ser o meu vapor de água, e a espécie química B é o ar, certo? Conforme tá aqui, ó, no próprio desenho. Então, nada de dizer que o meu B está estagnado aqui, tá? Isso aqui não vale, porque senão a gente cancela aí a nossa convecção. Então, essa hipótese não é válida aqui agora. Pessoal, então a nossa estratégia para começar a resolver esse exercício vai ser o balanço. Então, nós vamos fazer primeiro um balanço de energia naquela nossa membrana, naquela nossa superfície. Aqui. Certo? Então, no nosso balanço de energia, a gente já falou. Então,
como é um balanço na superfície, os termos importantes é apenas a entrada e saída. Não tem acúmulo, não tem geração, certo? De energia, conversão de outra forma de energia em energia térmica. Então, o que entra de energia nessa superfície, na membrana, é por convecção do vapor, na fase gasosa, e perde energia por convecção na fase líquida. Certo? Então, o nosso balanço de energia, nosso fluxo convectivo na fase vapor vai ser igual ao nosso fluxo convectivo na fase líquida, certo? Posso escrever esse balanço em termos de taxa também, né? Então, se for em termos de taxa, a taxa de convecção na fase vapor vai ser igual à taxa de convecção na fase líquida. Certo? Então, como nós vamos descrever cada um desses termos? Então, lá na fase vapor, o mecanismo de transporte é convectivo, certo? Porque o ar está escoando. Então, vou usar a lei de resfriamento de Newton. Vou ter o coeficiente convectivo de transferência de calor, vezes a área perpendicular e as diferenças de temperatura. T infinito menos a temperatura na superfície, certo? Para a gente manter a direção, o sentido do nosso fluxo aí na direção positiva do fluxo, certo? Manter o fluxo positivo. Então, a maior temperatura é a do fluido e depois eu tenho a TS. Então, eu tenho essas diferenças de temperatura ali. Certo? Então, nós estamos escrevendo em termos de taxas. Então, a gente sabe que esse resultado, essa análise dimensional aqui, vai nos dar watt, joule por segundo, certo? Concorda? Precisa que eu faça análise dimensional aqui desse lado da equação? Certo. A gente sabe que isso aqui tem que dar joule por segundo. Do outro lado, pessoal, como a gente vai descrever, então, esse fluxo de convecção? A gente tem que olhar o que está acontecendo ali. Então, a gente tem uma taxa de massa, certo? Que vai receber a energia, vai vaporizar e vai passar pela membrana, certo? Então, a forma com que nós vamos escrever a convecção na fase líquida, nós vamos ter que levar em consideração essa taxa de massa que recebe essa energia aqui e sofre a vaporização, certo? Então, como que a gente descreve a nossa taxa de massa primeiro? Por convecção, né? Que é o mecanismo de transferência convectivo, então vai ser o coeficiente convectivo vezes a área perpendicular, uma diferença de concentração. Concentração na superfície agora, porque a maior concentração de A é na superfície, então o A está saindo do líquido, da fase líquida para a fase gasosa, né? Então, CAS menos CA infinito, ok? Então, se a gente fizer essa análise dimensional aqui, por isso que eu coloquei essa análise dimensional aqui, que é bem importante. Coeficiente convectivo de transferência de massa, qual é a unidade dele? Comprimento por tempo. Então, se a gente lembrar lá no começo do nosso curso, quando a gente deu uma introdução, tem uma videoaula lá, introdutória sobre o coeficiente convectivo, tem um trabalho que chama trabalho de Krishna, que é um trabalho que ele demonstra que esse coeficiente convectivo de transferência de massa, ele é similar, eles têm uma associação com a velocidade, certo? Então, ele, de certa forma, representa uma velocidade. Então, a unidade dele vai ser a unidade de comprimento por tempo. Então, vamos colocar aqui metro por segundo. A área, comprimento ao quadrado, vamos colocar aqui metro ao quadrado. E concentração é mol, concentração molar, né? Mol por volume.
metro cubo. Então, se a gente cancelar aqui, como a gente esperava, nós temos o quê? Uma taxa de massa, mol por tempo. Mas essa análise dimensional não fecha, nós queremos o fluxo convectivo na fase líquida. Então, aqui que entra energia. Então, essa é a taxa de massa, que para vaporizar, então, como a gente quer energia, a gente tem que multiplicar aqui pelo nosso ΔH de vaporização, né, da água. Então, o que é o ΔH mesmo? É energia por massa. Vou colocar joule por grama aqui, certo? Ou seja, não adiantou nada aqui na nossa análise dimensional, né? A gente só ficou com joule vezes mol por segundo grama. Então, o que a gente vê? A gente quer joule por tempo, então a gente precisa de grama por mol, para a gente poder cortar. Qual variável tem a unidade grama por mol? A massa molar. Então, se eu multiplicar pela massa molar da água, que é grama por mol, a gente fecha essa análise dimensional aqui. Vai me dar joule por segundo. Certo? Então, esse vai ser o nosso balanço de energia. Então, qual é o problema aqui? Nós temos a temperatura T infinito, nós temos o coeficiente de transferência de calor, não temos o coeficiente de transferência de massa, não temos nenhuma concentração, nem CAS, nem CA infinito. Então, a gente vai ter que encontrar essas variáveis para achar a nossa temperatura. A área, a gente consegue cortar aqui com área, né? E agora, para a gente trabalhar com os coeficientes convectivos, vamos usar a analogia de Chilton-Coburn. Vou simplificar aqui. Então, que ela me permite descrever um coeficiente convectivo em função do outro, né? Então, eu posso dizer que o meu coeficiente convectivo de transferência de calor é igual. Então, vou passar aqui, velocidade, eu vou cortar com velocidade, certo? Vou passar o ρCp. Então, ρCp da onde, pessoal? Do ar ou da água? Então, lembra aqui que a gente está descrevendo esse coeficiente convectivo de transferência de calor. Ele está na fase vapor. Na fase vapor, nós vamos escrever, na fase gasosa, nós vamos escrever quem? O ar. Certo? Por isso que ele traz as propriedades do ar. Certo? Porque é a fase em que nós estamos calculando aquele fluxo de calor, aquela taxa de calor. Certo? Então, vou multiplicar o ρCp, passar o Brandão ali dividido, então vai ficar... Opa. ρB, CP do B, coeficiente convectivo de transferência de massa, Schmidt dividido por Brandon elevado a 2/3. Isso. Certo? Vou até conferir para ver se eu não estou comendo barriga, isso. Então, o que eu posso fazer, pessoal? Vamos chamar esta equação primeira aqui, que a gente chamou de 1, e essa equação de 2. Eu posso substituir a minha equação 2 lá na equação 1, certo? Então, vai ser ρB, CP do B, coeficiente de transferência de massa, Schmidt por Brandon elevado a 2/3, T infinito menos T da superfície, coeficiente convectivo, CAS por CA infinito, ΔH de vaporização do ar vezes a massa molar do ar, certo? Veja bem, coeficiente convectivo de transferência de massa com coeficiente convectivo de transferência de massa, a gente vai cortar. E eu vou só rearranjar aí esta equação, tá?
Vamos só conferir aí se... Ok. Poderia ter passado para o outro lado também, né? Deixar o outro termo negativo. Vou multiplicar por -1. Certo? Só para fechar com a equação que eu coloquei no Scilab, pode ser? Para a gente não se perder? Opa. Para depois a gente conferir bem a nossa equação lá no Scilab. Então, aproveitem aí para baixar o Scilab, pessoal. Vocês já têm aí o software do Scilab? Já utilizaram em outros momentos? Software gratuito. Vou colocar o link aqui. Ué, tá aparecendo para solicitar orçamento do Scilab agora. Entrei no site aqui para mandar para vocês, está aparecendo solicitar o orçamento. Tô achando estranho. Ele era gratuito até bem pouco tempo. Então, se vocês quiserem entrar lá e tentar, acho que deve ter alguma versão gratuita, tá? Deve ser alguma outra aí versão. Então, entrem lá se vocês precisarem baixar. Ok, menos Rubê CP. V Schmidt por Prandtl elevado a 2/3 T infinito menos TS igual a 0. Certo? Muito bem, pessoal. A temperatura da superfície a gente não vai conseguir calcular mesmo, a gente não tem. O Schmidt. Schmidt, lembra que eu disse que ele relaciona difusividades. Então, o Schmidt a gente consegue calcular, ele relaciona a difusividade da quantidade de movimento com a difusividade mássica. Então, a difusividade mássica é o nosso DAB. Então, lembra que esse número de Schmidt vai ser o meu fluido, né, que está escoando, é o ar, que recebe o vapor, né? Então, vai ser a viscosidade cinemática do B dividido pelo meu DAB. Então, tá lá. Onde estão esses parâmetros? Tá lá. Aqui, viscosidade cinemática e difusividade. Máscara. Eu falei outra máscara na hora de quantidade de movimento, a viscosidade e o DAB, a difusividade máscara, certo? Então, é só dividir, fazer essa continha. Alguém aí já fez? Quanto que vai dar aqui o nosso número de Schmidt? 0,606. Confere aí? Certo. Pessoal, agora vamos para as nossas concentrações. Vamos começar com a concentração de A lá da corrente livre, o nosso CA infinito. Então, como que a gente pode encontrar? Nós consideramos que a fase gasosa é ideal. Então, P sobre RT. Então, qual pressão que nós vamos usar? Se eu estou lá na corrente livre, eu vou usar a pressão da corrente livre, pressão de vapor, certo? Então, PA infinito é 0,010 ATMs. Constante dos gases e a temperatura, 47 graus Celsius, que a gente vai converter para Kelvin, certo? Então, esse PA é o PA infinito, 0,010
ATM, constante dos gases, 0,6 vezes 10 a menos 5 mol. Opa. Centímetro. Opa. Eu coloquei em metro já? Isso. Esse valor já coloquei, já peguei a constante em metro para facilitar a nossa vida, né? E a temperatura é 320 Kelvin. Isso? Isso. Então, vai cortar aqui, ATM com ATM, mol por metro cúbico. Então, esse CA infinito, 0,381 mol por metro cúbico. Confere? E o nosso CA na superfície. Então, seria a pressão de ar que eu vou ter nessa superfície, dividido por RT, e esse T da superfície. Ou seja, pessoal, qual é o problema que nós temos aqui? Essa concentração de ar na superfície depende da temperatura da superfície, que nós não temos. Então, se a gente voltar na nossa equação 1, equação 3, que é essa que eu vou chamar aqui, olha só, na mesma equação a gente tem um CAS, que depende da temperatura da superfície, e a temperatura da superfície, ou seja, um depende do outro. Então, eu vou ter que fazer um sistema de duas equações, duas variáveis. Certo? Então, a gente vai ver como a gente pode inserir uma equação para o CAS. Certo? Então, essa pressão aqui, ó, na superfície depende dessa temperatura nessa superfície também. Então, para que a gente consiga descrever essa equação de uma forma adequada, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos buscar uma alternativa para encontrar essa pressão na superfície, pressão de ar na superfície, certo? Vocês já utilizaram a equação de Anthony lá na termodinâmica? É, isso aí, para achar a pressão de vapor. Então, ó, vamos lembrar que essa nossa pressão de vapor ali na temperatura da superfície é 10 elevado a um parâmetro A, já coloco o valor, menos B, dividido pela temperatura na superfície, mais o parâmetro C. Então, quais são os valores desses parâmetros? A, 8,10765. B, 1750,286 e C, 235. Então, esta equação aqui, ela é válida para... Então, a temperatura, os dados de entrada, a gente tem que respeitar as unidades. Então, essa temperatura em graus Celsius e a pressão em milímetros de coluna de mercúrio. Certo? Então, se precisar a gente fazer correções de unidade, a gente vai fazer. Então, se eu substituir essa equação de Anthony lá no lugar da pressão, para eu achar uma equação para o meu CAS, então, como que a gente poderia descrever a nossa concentração na superfície? Então, vai ser 10 elevado a 8,10765 menos o B dividido. Então, vejam bem, pessoal,
a nossa constante dos gases está lá em ATM e a temperatura em Kelvin, certo? E esse TS aqui, que nem a gente fez para calcular o CA infinito. Então, a gente vai precisar fazer algumas conversões de unidade. Então, se a minha temperatura inicialmente está lá nessa equação em graus Celsius, então a nossa temperatura TS, que a gente quer que esteja em Kelvin, então menos 273, certo? Já estou fazendo essa conversão de unidades, mais o parâmetro C, que é 235. Entendido aqui? Dividido, daí por 8,206 vezes 10 a menos 5. Ah, não vou colocar as unidades aqui para não ficar muito carregado. Ah, mas a gente sabe que tá aqui a unidade, né? Da constante, ATM, metro cúbico por quilograma mol. Então, R vezes a minha temperatura TS, que vai ser em Kelvin. Certo? Então, essa minha temperatura está em Kelvin. Pessoal, tá certo aqui? Isso que a gente propôs para a nossa equação para o CAS? Falta a gente converter a unidade dessa pressão. Que a gente introduziu a nossa temperatura aqui em graus Celsius e a gente precisa dessa pressão em milímetros de coluna de mercúrio. Então, para a gente converter essa pressão para ATM, então, uma ATM tem 760 milímetros de coluna de mercúrio. Certo? 760. Então, a gente precisa converter essa nossa pressão para a gente poder trabalhar com as nossas análise dimensional aqui do nosso R, constante dos gases. Certo? Agora sim, fecha a nossa análise dimensional, beleza? Vou conferir se eu coloquei tudo, se eu não esqueci nenhum dado aqui. Muito bem. Então, essa é a nossa equação 4. Então, agora vejam bem, nós temos a nossa equação 3, que depende de TS, e temos a nossa equação 4, que é a equação do CAS, que também depende de TS, certo? Então, esse sistema de equações nós vamos resolver lá no Scilab, certo? Resolver a equação 3 e a equação 4. Dá para resolver na HP também, mas eu vou trabalhar com vocês o Scilab. Tá? Então, eu vou interromper aqui esse compartilhamento. E vou compartilhar, então, a página do Scilab. Vou ter que compartilhar a tela inteira para ficar mais fácil de vocês visualizarem. Então, tá aqui a carinha do Scilab. Então, vocês vão pegar aquele código lá que eu deixei para vocês no Moodle e vão vir aqui para abrir o SciNotes, certo? E aí vocês podem abrir direto aquele arquivo ou copia e cola na parte de comando ali do Scilab. Né? Então, já está aqui pronto, eu vou abrir. Eita, não abriu. Vamos de novo. Deixa eu abrir de novo, peraí. Nossa, até eu achar onde é que eu salvei isso, eu vou abrir o meu Scilab de novo. Que eu deixei bem fácil ali para a gente achar.
Deixei tudo prontinho para abrir. Vou ter que procurar, não vai ter jeito. Deixa eu abrir o arquivo aqui, pessoal. Poxa vida. Aqui. Pô, ele não tá achando o meu arquivo? Vamos ver. Vou interromper porque tá muito lerdo aqui, pessoal. Já compartilho. Só achar o arquivo, eu compartilho de novo. Tá travando. Acho que eu travei tudo aqui. Deixa eu localizar onde é que tá esse arquivo. Por aqui. Mais fácil. Pera lá, pessoal, não tô achando o arquivo. Tinha deixado ele tão prontinho. Deixa eu pegar aqui direto do Moodle, então. Pegar aqui. Vamos abrir. Pronto. Agora sim. Vamos compartilhar com vocês de novo. Desculpe aí que eu me perdi. Eu tinha deixado o arquivo bem facinho para ser rápido, mas já consegui arrumar. Coisas do formato remoto. Aqui. Então, pessoal, vocês vão pegar aquele bloco de notas que eu coloquei lá. Vocês vêm aqui abrir o SciNotes e dar um Ctrl V. Certo? Então, vamos ver o que a gente tem que fazer aqui. Então, eu criei uma função aqui.
certo? Que é a função que a gente vai resolver, que é aquela nossa equação 3. E aí eu coloquei as duas equações, né, para não ficar o CAS dentro da função, não ficar uma equação muito longa. Então, primeiro eu criei a equação para o CAS. Então, vamos ver o que a gente tem aqui, ó. 10 elevado ao parâmetro A menos o parâmetro B dividido pela temperatura TAS menos 38. O que é isso aqui? É o lá menos 273 mais 235, vai dar menos 38, certo? Dividido pela constante dos gases, vezes 760, que é a conversão, né, que a gente tem da pressão, 1 sobre 760, então tá aqui já, vezes a temperatura TS, que está no denominador. Confere aí com a equação que vocês têm, concordam com essa equação para o CAS? Entenderam? Depois vocês façam essa conferência com calma, né? Pega ali a equação que a gente resolveu e tenta encontrar esses parâmetros e confere a equação. Aí agora a gente vai colocar aquela nossa função, que é igual a zero, né? Então, é o CAS menos a concentração do CA infinito, vezes, não me lembro mais o que a gente tem, o ΔH. Então, olhem aí o valor que tinha do ΔH de vaporização. 2.390 kJ por quilomol, era isso? Kilojoule por quilograma, né? Por massa. Menos temperatura, então 320 menos a temperatura TS, então a temperatura do gás, né? T infinito menos o TS, vezes o que a gente tinha ali que eu não me lembro mais, massa específica. É isso? Deixa eu pegar o valor da massa específica, é isso, 0,32 quilogramas por metro cúbico. O CP do ar, 1007,3, isso joule por quilograma Kelvin. E o que nós tínhamos lá para o final, que eu não lembro mais, o número de Prandtl dividido pelo Schmidt elevado a 2/3. É o Schmidt dividido pelo Prandtl elevado a 2/3, certo? Então, só conferem aí, façam a continha. Schmidt dividido por Prandtl, então Prandtl foi dado, né? Vocês precisam dos dados? Elevado a 2/3. Confere aí se vai dar esse 0,9057. Por gentileza. Prandtl é 0,703. E o Schmidt a gente já tinha calculado. Alguém conferiu? Alguém, por gentileza? Zero vírgula 9057. O Schmidt, aqui, ó. Isso aqui. O Schmidt tinha dado 0,606
E o prânico foi dado 0,703. Isso aqui eu quero saber se dá 0,9057. Perfeito, obrigada. Então, tá aqui. Então, essa é a nossa função. Então, para resolver essa função, o que, que a gente precisa fazer? Então, a nossa variável aqui é a temperatura na superfície. Então, nós vamos dar um chute inicial. Dei um chute inicial aqui de 150. Daí, pedi para ele resolver a função, mostrar qual é o resultado da temperatura TS. E essa parte aqui de baixo é só um plot que eu peço para ele fazer de como varia a concentração na superfície em função da temperatura na superfície. Então, ele vai plotar isso num gráfico para a gente, certo? E vai resolver uma das variáveis que a gente precisa, que é achar a minha temperatura na superfície, certo? Então, vamos executar. A gente vem aqui nesse ícone, executar. Salvar e executar. Deixa aí nos usuários. Mas deixa eu dar um salvar aqui. Meu Deus do céu. Foi. Certo? Então, como a gente pediu o gráfico, vejam bem como que varia. Então, a concentração está em mol por metro cúbico e a nossa temperatura em graus Celsius, né? Isso. Então, como que ela vai variando conforme aumenta a temperatura, nossa concentração de ar na superfície vai aumentando, certo? Concentração do vapor de água na superfície, ele vai aumentando, né? E a gente já esperava algo mais ou menos assim, que conforme o processo vai acontecendo, o vapor vai sendo transferido, então, da fase líquida, passa pela membrana para a fase gasosa. E qual o valor da temperatura? Onde é que ele vai mostrar aqui para a gente o valor da temperatura? Tá aqui. Ele mostra o resultado. Então, essa temperatura não é graus Celsius, né? A temperatura da nossa superfície não pode ser 293 graus Celsius. Então, essa temperatura aqui do nosso resultado é Kelvin. Lembra que a gente fez a conversão de unidades lá, né? Na equação de Anthony para a gente poder trabalhar com a temperatura em Kelvin. Não é tá em Kelvin aqui essa temperatura. Certo. Então, a nossa temperatura resultou em 293 Kelvin. Então, vou interromper aqui esse compartilhamento e vou passar essa informação lá para a nossa resolução para a gente terminar o exercício. Certo, então do nosso problema a gente resolveu utilizando o Scilab, então a temperatura foi 293,16, acho. Kelvin, é isso? Isso. Ou 20,15 ou 16, né? Graus Celsius. Essa é a nossa TS. E aí, pessoal, então, com o valor da TS, o que a gente consegue fazer? Retornando aqui. Se eu substituir a minha equação de Anthony, eu consigo calcular a pressão de vapor na superfície.
Com a pressão de vapor na superfície, eu calculo o meu CAS. Por que isso, pessoal? Nossa próxima pergunta é responder qual é o fluxo do vapor de ar na fase gasosa, certo? Então, como o mecanismo lá é convectivo, nós vamos desprezar a difusão, certo? Porque até há transferência de massa por difusão, mas nós vamos considerar que essa transferência de massa ela é muito pequena comparado com a transferência de massa que existe na convecção. Então, a gente pode vir aqui, ó, e colocar uma quinta hipótese, desprezando a difusão na fase gasosa. Certo? Então, vai ser a lei que descreve a convecção de massa, coeficiente convectivo de transferência de massa, então, como é fluxo, né? Vezes a diferença de concentração, CAS menos CA infinito. Então, CA infinito a gente já calculou, CAS, então, com a temperatura TS, a gente consegue calcular o CAS, lembrando que esse coeficiente convectivo é o de transferência de massa. A gente não tem o coeficiente convectivo de transferência de massa. O que a gente vai fazer? Usar a analogia de Chilton com Bohr de novo. Então, a gente vai voltar lá para o começo, vamos isolar o coeficiente convectivo de transferência de massa e calcular ele com base no valor que o problema deu para o coeficiente convectivo de transferência de calor. Certo? Então, fazendo isso, como que eu posso obter o meu coeficiente convectivo de transferência de massa? Então, ele vai ser H, eu vou colar aqui para não ter que ficar voltando lá para cima, né? O ρ do B, o CP do B, Schmidt por Prandtl, elevado a 2/3. É isso? Vamos conferir lá. Isso. Só passei esse termo aqui tudo para o denominador, né? Mesma coisa. Ok? Então, como o H de calor a gente encontra aí nosso coeficiente convectivo de transferência de massa, encontra o CAS em função do TS e calcula o fluxo. Posso dar um tempinho para vocês terminarem essas continhas? Alguma dúvida até aqui, pessoal? Se alguém calculou por partes, então o PA na superfície é
vai dar 0,024 atm e o CAS 1 mol por metro cúbico. Confere aí? Maria, você conseguiu se achar aí onde você estava perdida? Se tiver alguma dúvida, pode perguntar. Tá bem. Quer ver? Deixa eu ver se na figura. Nossa, a temperatura deu quanto mesmo? 293. Deixa eu ver se no gráfico eu consigo mostrar aqui para vocês. Vou interromper esse compartilhamento e vou mostrar aqui para vocês no gráfico. Vocês estão vendo o gráfico aí, pessoal? Então, olha só, a nossa temperatura TS, né? Deu 293. Se vocês olharem aqui na linha de baixo, ó, vai aparecer o valor de X e o valor de Y, tá? Vou mexendo aqui, conforme eu vou mexendo aqui na linha do gráfico, eu vou obtendo os valores de X e Y. Então, se eu pegar aqui mais ou menos, ó, o 293, que é o nosso X, que é a temperatura, quanto que vai dar lá? 9,98 vezes 10 a menos 1, ou seja, aproximadamente 1, né? Então, confere ali a nossa figura aqui, confere com o valor do CAS. Então, tem que dar aí próximo de 1 mol por metro cúbico. Coeficiente convectivo, alguém já conseguiu calcular? Richard, você pediu para eu voltar nos valores, desculpa, eu não vi. Aqui do enunciado, aqui? Tá bom? Então, deixa eu até apagar esses riscos aí para ficar melhor de ver os dados. CP, 1007,3 joule por quilograma Kelvin.
Conseguiram avançar aí? O CAS fechou. Conseguiram calcular o coeficiente convectivo? Como que tá? Coeficiente convectivo 0,21 metros por segundo. Pessoal, se ninguém me responder, ninguém participar, eu não sei onde vocês estão, vocês estão acompanhando. Ó, do coeficiente convectivo, Richard. Então, ó, o H é watt por metro quadrado Kelvin. O Rho em quilograma por metro cúbico. O CP, então, watt por metro quadrado Kelvin. Quilograma por metro cúbico. Que está em joule. Joule. Por quilograma Kelvin. E os números adimensionais, né? Então, esse joule, esse watt é joule por segundo. Vamos ver, quilograma com quilograma, joule com joule, esse metro cúbico, esse metro quadrado, Kelvin com Kelvin, vai sobrar metro por segundo. Tá aí a nossa análise dimensional. Bom, então vou passar o resultado para vocês aqui também do fluxo. 0,013 mol por metro quadrado segundo. Então, as respostas que o problema pedia era fluxo e a temperatura na superfície. Certo, pessoal? Dúvidas aqui nesse exercício? Muito bem, pessoal. Então, eu vou encerrar a nossa aulinha por aqui. Era isso que estava previsto. Então, se vocês conseguirem baixar o Scilab, então tentem resolver, tentem utilizar o software. Se não, pessoal, dá para tentar rodar esse mesmo código lá no MATLAB, tá? Então, o Scilab e o MATLAB agora a UTF tem a licença, né? Eu não converti o código ainda para o MATLAB, mas eu acho que são pequenas coisas, porque a linguagem é muito parecida do Scilab e do MATLAB, né? Então, tentem converter, tem fórum que ensina exatamente as coisas que, as diferenças que existem entre a linguagem do Scilab, do MATLAB, possivelmente são pequenas correções. Se quiserem tentar utilizando outro software também que vocês queiram utilizar, também dá. A base do código ali vocês já têm, certo?
Talvez no MATLAB a parte de gerar o grafo, né? O plot talvez seja um pouquinho diferente. Muito bem, pessoal. Então, a nossa aulinha de hoje era isso. Desejo a vocês aí um bom final de semana, boas provas que vocês têm aí pela frente. E em breve aí eu termino a correção das provas e divulgo para vocês. Até mais, pessoal!